Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o apóstolo Hélio Tadeu, da Igreja Apostólica Nova Visão de Fé do Poder de Deus. Eu quero abordar um assunto aqui sobre incredulidade. Você sabia que existe muitos crentes evangélicos que são incrédulos? Eles aceitaram Jesus, mas não aceitaram a palavra de Jesus. Eles aceitaram Cristo, mas não aceitaram o mover do Espírito Santo na vida deles. Eles aceitaram Jesus, mas não aceitaram as normas de Jesus. Eles aceitaram Jesus, mas não aceitaram que Jesus é na vida deles primeiro lugar. Não aceitaram isso. Muitos batem no peito e dizem: quem manda na minha vida sou eu. E muitas vezes o apóstolo, o bispo, o pastor, olha, escuta aquilo ali, só orar. Você sabia disso? Muitos que se dizem evangélico aceitaram Jesus, mas não aceitaram os mandamentos. Não aceitaram ter a mente de Cristo. Não aceitaram. Observe uma coisa. Nós temos 3 pilares na Bíblia. O primeiro pilar da Bíblia, Deus. Segundo pilar, os patriarcas. E o terceiro pilar, os profetas. Quando eu falo Deus, eu estou falando de Jesus e o Espírito Santo. Triuno. Primeiro pilar da Bíblia: Deus, Jesus e o Espírito Santo. É o primeiro pilar. O segundo, os patriarcas. A Bíblia diz que nós somos crentes em Abraão. Deus disse: bendita é todas as famílias da terra por tua causa, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. As pessoas aceitaram Deus. Concorda com Deus. É o espírito concordante. Concorda com a palavra, concorda com o hino, concorda com Jesus, mas na hora do vamos ver, nega fogo. Você já observou isso? Tem muitos crentes, muitos evangélicos que vivem assim. Eles concordam. Não, eu concordo. Não, eu concordo. Não, Jesus, amém, eu concordo. Mas não vamos ver. Quando parte para o vamos ver, nega fogo. Nega fogo. Tem medo do poder de Deus. Tem medo de enfrentar o cão cara a cara. Ele foi chamado para desfazer as obras do diabo. Ele tem medo. Ele quer andar de mãos dadas com o diabo e com Jesus. Você conhece pessoas assim? Como é que você sabe que ele anda de mãos dadas com o diabo e com Jesus? Ele quer andar duplamente. É chamado a alma dupla. É chamado crente que sofre de esquizofrenia espiritual. Ele tem alma dupla. Ele é 2 em 1. Você olha para ele assim, você vê roupa de crente, presença de crente, voz de crente, prega tal, mas não vamos ver, ele nega fogo. Ele é palha. Ele é palha. Ele foge da verdadeira obrigação, do verdadeiro chamado, que é desfazer as obras do diabo. Ele foge. Então, você observa que, primeiramente, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Segundo, os patriarcas. Os modelos que Deus nos deu. Deus nos entregou de mãos dadas. Sem contar os dos apóstolos, que já veio dos modelos dos profetas. A Bíblia diz que o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, os sinais seguiam os apóstolos. Eu não estou falando aqui dos apóstolos, não. Só estou falando aqui dos profetas, dos patriarcas. Você observa como os patriarcas agiam.
Os profetas agiam. Os profetas eram homens de meias palavras, eram homens que não tinham meias palavras, perdão. Não eram homens de meias palavras. Quantos você conhece hoje no Brasil? O mundo evangélico de hoje, o mundo cristão. Observa. Se aonde você congrega, se é de meias palavras. Se for, vaza, corra. Por quê? Porque o altar está contaminado. O altar tem problema. Certo? Então, estou falando com propriedade, viu? Então, se nós, você observa, se anda mesmo de acordo com os ensinamentos proféticos, com os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, os profetas se rolam em Cristo ali nos apóstolos. Observa, se aonde você se encontra hoje tem as características apostólicas do verdadeiro poder de Deus. Por quê? Porque querem andar de mãos dadas com o mundo? Porque querem agradar gregos e troianos. Gregos e troianos querem agradar. E nós sabemos que no meio evangélico, a Bíblia Sagrada, ela nos manda que não venhamos agradar. Não podemos estar agradando. Se a gente for agradar o mundo, vamos desagradar a Deus frontalmente. Deus não anda de mãos dadas com o mundo. Você conhece algum pastor, algum líder que anda de mãos dadas com o mundo? Corra. Com os tais, nem senta para almoçar. Não senta nem para tomar café. Por quê? Porque ele é inimigo da palavra. Inimigo da palavra. Então existe aqueles que são concordantes. Concorda. Você chega perto dele, é a paz do Senhor para lá, a paz do Senhor para cá, fica rodopia, faz aquela pirotecnia extraordinária. Mas não vamos ver quando o fogo pega, queima tudo, não fica nada. Por quê? Porque ele é aquela pessoa alma dupla. Alma dupla. O versículo que eu separei para ler nessa palavra é Hebreus 4:11, que diz assim, ó: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que repouso? Repouso do Espírito Santo, repouso da palavra, repouso da sua chamada com Deus. Você é homem de Deus? Você é mesmo? Então fique no repouso. Descansa em Deus. Descansa no Espírito Santo. Descansa na palavra. Por quê? Porque estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. E Deus, quando Jesus vir buscar a sua igreja, Jesus quer levar você. Você precisa ir, meu irmão. Você precisa ser salvo. Como é, apóstolo? Observa se essas pessoas, elas têm o poder de Deus na vida. Observa se elas têm o poder de Deus na vida. Se elas têm um marco da palavra. Observa se elas andam separadas do mundo. Observa se elas têm acordo com o mundo. Observa se elas colocam ímpio no altar. Altar é lugar de santidade. Altar é lugar da palavra. Altar é lugar da unção, do poder de Deus. Lembra? Quando os sacerdotes iam oferecer holocausto, o que eles faziam? Só o sacerdote entrava no altar. Teve um rei que procurou oferecer sacrifício no altar, lembra? Saul, foi o que Deus fez com ele. Então cuidado em altares contaminados. Cuidado. Busque a santidade. Amém? Que Deus e Cristo continue abençoando você na terra. Como fala o apóstolo Tadeu. Amém? Deus é fiel.